chegou na mesa da Prefeitura de Campo Grande um parecer técnico, uma análise estratégica com uma proposta bem ousada sobre um dos assuntos mais polêmicos por lá, o reajuste do IPTU. Hoje, a gente vai mergulhar nessa análise para entender a estratégia que está sendo proposta como uma solução ganha-ganha para todo mundo. E a análise já começa com essa pergunta que, vamos combinar, vira a lógica de cabeça para baixo. Peraí, aumentar imposto não deveria, por definição, encher os cofres públicos? Bem, o que esse parecer defende é que, neste caso específico, a resposta é um sonoro não. Então vamos fundo nisso. O que a gente está analisando aqui não é uma simples opinião, não. É a tese central de um documento formal que faz um diagnóstico de uma crise que pode estourar com o IPTU de 2026 e, o mais importante, já apresenta um plano de ação para virar esse jogo. Para a gente entender a solução, o documento primeiro aponta o que considera ser a raiz de todo o problema. Um erro técnico, lá no cálculo do imposto, que acabou criando um efeito multiplicador com consequências, explosivas. E o tamanho desse efeito é gigantesco, 213.700. Esse é o número de imóveis que, segundo o documento, foram pegos em cheio por essa reavaliação. A gente está falando de quase 45% de todos os imóveis da cidade. É praticamente metade de Campo Grande. Agora, o interessante aqui é entender a matemática por trás desse aumento todo. O cálculo do IPTU tem duas peças principais: a base de cálculo, que é o valor do imóvel, e a alíquota, que é o percentual que se paga sobre esse valor. O que aconteceu foi o seguinte: a prefeitura atualizou a base de cálculo que estava defasada há uma década, só que, e aqui está o pulo do gato segundo o parecer, a alíquota continuou a mesma, não foi ajustada para compensar essa subida. O resultado, uma alíquota antiga, aplicada sobre uma base de cálculo muito maior, fez o valor final do imposto disparar. E o problema, de acordo com essa análise, não é só no bolso, é jurídico também. O documento acende um alerta vermelho para o risco legal com base no que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu antes. Traduzindo do juridiquês, um aumento real no valor do imposto acima da inflação precisaria passar por uma lei aprovada pelos vereadores. Não poderia ser feito só por um ato da Prefeitura. E o ponto crucial é que esse risco jurídico já virou realidade. A OAB de Mato Grosso do Sul já entrou na justiça com uma ação coletiva pedindo a suspensão imediata da cobrança para todo mundo que foi afetado. Isso, claro, cria uma estabilidade enorme para as finanças da cidade. Ok, vamos ver como essa história se desenrola. O parecer argumenta que essa situação toda coloca a prefeitura numa batalha em 3 frentes diferentes: a jurídica, que a gente acabou de ver, a financeira e até mesmo a do desenvolvimento urbano da cidade. E para explicar o risco financeiro, o documento traz um conceito bem conhecido da economia, a tal da curva de Laffer. A ideia é bem simples, tem um ponto ideal na hora de cobrar imposto. Se pesar a mão demais, a arrecadação pode, na verdade, diminuir, seja porque as pessoas não conseguem pagar, seja porque a economia esfria. A tese do parecer é que Campo Grande pode ter passado desse ponto. E olha só que interessante essa comparação. O desconto para pagar o IPTU à vista em Campo Grande foi de 10%. A análise mostra outras cidades, como Olinda e Caruaru, que deram 30%, e com isso bateram recorde de arrecadação à vista. A sugestão aqui é que o incentivo em Campo Grande acabou ficando pouco atrativo. Tá, mas e quando a pessoa não paga? Aí a prefeitura precisa ir para a justiça cobrar. E esse é o custo médio para a cidade entrar com um único processo desse tipo, segundo dados do CNJ e do IPEA. R$ 4.300 por processo. E aqui a gente chega no coração do argumento financeiro. A lógica da proposta é bem direta. Prevenir sai muito mais barato que remediar. Seria muito mais vantajoso para a cidade voltar a dar um desconto maior, como os 20% de antes, para garantir o dinheiro no caixa, do que gastar uma fortuna com milhares de processos na justiça que nem se sabe quando ou se vão dar resultado. O parecer também olha para os programas de refinanciamento de dívidas, o famoso Refis. E os dados mostram que, embora ajudem, quase 23% dos acordos não são cumpridos até o fim. Ou seja, quase 1 em cada 4 pessoas que renegociar a dívida volta a ficar inadimplente. É um ciclo que o documento diz ser insustentável. Aí a análise muda o foco para a terceira frente de risco, o impacto na cidade, nas pessoas. 218 mil. Essa é a população do Anhanduizinho, a região mais populosa da capital. É em lugares como esse que o documento diz que os efeitos do reajuste são mais pesados. Essa frase do parecer resume bem o argumento sobre o urbanismo. A ideia é que o IPTU muito caro, principalmente em imóveis comerciais, acaba forçando o fechamento de lojas e empresas. E o imóvel de porta fechada não paga outros impostos, não gera emprego e, com o tempo, degrada o bairro inteiro.
O imposto, defende o documento, deveria fazer o contrário, ser um incentivo para ocupar os espaços. Depois de todo esse diagnóstico, o parecer finalmente coloca a solução na mesa. É um plano de ação que eles batizaram de Lei da Alíquota Inteligente. O objetivo, segundo os autores, é transformar todo esse cenário de risco em uma oportunidade real de crescimento. E a proposta se apoia em 3 pilares bem claros. Primeiro, criar uma trava no aumento do IPTU para o ano que vem, limitando a 10% mais a inflação. Segundo, o que eles chamam de choque de liquidez, que é simplesmente voltar com o desconto de 20% para quem paga à vista. E terceiro, um programa de incentivos para atrair novas empresas e ajudar a reformar imóveis que hoje estão fechados. É uma receita que busca segurança, dinheiro em caixa e desenvolvimento. Com base nisso tudo, a análise projeta um futuro diferente. A ideia que o documento defende é de um caminho em que todo mundo sai ganhando. A prefeitura, com uma receita mais previsível, o cidadão, com um imposto mais justo, e a cidade, que fica mais dinâmica. E esse quadro aqui resume perfeitamente a argumentação. De um lado, a estratégia atual, que o parecer aponta como sendo de alto risco na justiça, com receita incerta e que pode levar à estagnação. Do outro, a proposta da alíquota inteligente, que promete segurança jurídica, receita estável, porque mais gente conseguiria pagar, e um estímulo para o desenvolvimento da cidade. No fim das contas, a tese que o documento defende se resume a isso. É um argumento super pragmático. Para a gestão da cidade, é mais inteligente garantir uma arrecadação saudável vinda da maioria das pessoas do que apostar num valor altíssimo que poucos conseguem pagar e que no final vira uma briga judicial cara para todo mundo. E a análise termina com essa pergunta, que na verdade é um resumo da escolha que o parecer coloca sobre a mesa da gestão de Campo Grande. Uma escolha entre o que o documento apresenta como um caminho de segurança e cooperação e outro de alto risco e conflito. Uma decisão que, com certeza, vai definir o futuro das contas e da própria cidade.